Glória a Deus, amém. Graça e paz a todos. É bom estar aqui novamente com vocês. Filipenses capítulo 4 e verso 4. Diz assim: Alegrei-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós vamos a Ti em oração, pedindo ao Pai que a Tua imensa graça nos cubra, que o Senhor conceda a oportunidade de nós compreendermos a Tua palavra e a Tua vontade. Ilumine o nosso coração por todo o Teu desejo, por tudo aquilo, Senhor, que é o novo do Senhor para nós, que a gente possa compreender e transportar tudo isso para o campo da prática e viver de uma maneira que glorifique e exalta o Teu nome. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na quinta mensagem da série Ministério da Saúde. O nosso desafio aqui é trazer pensamentos e mensagens que de alguma maneira possa promover cura, restauração e transformação para a nossa e para a sua vida também. Então estamos felizes de estar aqui mais uma vez e pela oportunidade de entrarmos na tua casa com a palavra do Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer algo aqui que aparentemente é muito radical. Ele vai falar sobre alegria em todos os momentos. Alegrai-vos sempre. É radical porque não depende das circunstâncias. É radical porque não está conectado a nada desse mundo. Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, significa que em todas as circunstâncias e em qualquer condição nós devemos nos alegrar. E o que Paulo está dizendo aqui é radical também porque ele não está falando como um conselho ou como a vontade dele, ele está colocando isso no imperativo. É como se fosse uma ordem, ele está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. E eu vou dizer de novo, alegrai-vos. O que Paulo está falando é que as condições da vida não podem roubar a nossa alegria. Nós estamos aqui falando de cura, nós estamos falando aqui de pessoas curadas, Ministério da Saúde, com essa ideia de cura. E talvez esse sentimento de alegria, de contentamento é o que mais evidencia uma pessoa que foi curada e que entendeu a alegria que a gente tem quando nós estamos no Senhor. O que Paulo está falando aqui também não parece ser alguém que está alienado da realidade. Paulo não é um dissimulado, porque Paulo está exatamente passando por muitas dificuldades. Não é alguém que está, por exemplo, numa vida muito boa, não é alguém que está vivendo bem e aí diz para você assim, olha, alegrai-vos sempre. E aí a gente responde, claro, você fala alegrai-vos sempre porque a tua vida está boa, mas a minha está ruim. Mas não é esse o caso, não é por isso que Paulo diz para nós alegrai-vos sempre. Paulo não é um alienado da realidade, Paulo não é um dissimulado, muito pelo contrário. Essa carta aqui, ela contém 95 versículos e dos 95, 19, Paulo vai falar sobre alegria, sobre contentamento, sobre satisfação. Ela é conhecida por muitos cristãos como a carta da alegria. E é um paradoxo porque a vida de Paulo, no momento em que ele escreve essa carta, estava passando por muitas turbulências, por muitas crises. Paulo estava preso em Roma, estava ali em uma prisão domiciliar em Roma e ele seria julgado pelo crime de sedição e traição contra o Império Romano. E a pena prevista para esse crime era a decapitação. Então Paulo estava ali diante da morte, da possibilidade de perder a sua vida. E é esse cara que escreve uma carta dizendo, alegrai-vos sempre, independente das circunstâncias e da situação, sejam alegres. Isso nos faz entender que a nossa alegria ela não pode depender de um objetivo, de uma meta, de uma conquista, porque a gente pode se frustrar grandemente. Se você, por exemplo, gastar muito tempo da sua vida achando que quando você conquistar algo, ou quando você atingir uma meta, você vai ser feliz, você vai ser alegre, você pode se frustrar pelo tempo perdido, gastado, tentando alcançar essa meta, porque quando você alcançar, você vai perceber que isso não trouxe a felicidade, não preencheu o buraco do teu coração, não preencheu o vazio, porque esse vazio, esse contentamento, essa alegria que é ultra circunstancial, só Jesus pode preencher. Ele é a nossa alegria. E durante esse pensamento nosso aqui, eu gostaria que você mantesse sua Bíblia aberta e nós vamos aqui navegar na carta dos Filipenses e citar aqui alguns versos e eu queria que você acompanhasse comigo. O primeiro é Filipenses capítulo 1, volta aí uma página ou duas, dependendo da sua Bíblia.
Filipenses capítulo 1 e verso 12. Diz assim, ó: quero ainda, irmãos, deixar muito claro de que as coisas que me aconteceram antes contribuíram para o progresso do Evangelho. O que Paulo está falando é que as coisas que aconteceram com ele contribuíram para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Se você for para 2 Coríntios capítulo 11 e verso 23, você vai ver ali uma lista de coisas que Paulo passou. Ele foi açoitado 5 vezes pelos judeus, ele foi açoitado 3 vezes em praça pública, ele sofreu 3 naufrágios, ele passou um dia à deriva no mar, ele passou perigos nos rios, nas estradas, nos desertos, com os falsos profetas, uma vez ele foi apedrejado. E o que Paulo está dizendo é que tudo isso que aconteceu com ele, e ele fala assim, eu quero deixar claro para vocês que tudo que me aconteceu, todas essas coisas que me aconteceram, contribuíram para o progresso do Evangelho. É esse cara que passou por todas as coisas que está dizendo para a gente assim, alegrai-vos sempre. Não é um cara alienado, dissimulado, que está vivendo bem, dizendo para a gente se alegrar. Não, é um cara que está numa situação de crise, como nós estamos vivendo hoje, e ele está dizendo, alegrai-vos. E a gente pode se agarrar nessa palavra porque Paulo experimentou isso na experiência da sua vida. Paulo sabia o que é passar por crise, Paulo sabia o que era passar por dificuldade e ainda assim externar uma alegria em Jesus. As coisas que me aconteceram, e eu quero deixar claro, contribuíram para o progresso do Evangelho. O pastor Bruno falou semana passada que existem 2 maneiras de a gente olhar para a dificuldade. A gente pode olhar como barreiras, como obstáculos, como empecilhos, mas a gente pode olhar também como oportunidade. Oportunidade para o Evangelho ser expandido. Oportunidade para que a gente possa contribuir de alguma maneira para o progresso do Evangelho. Então talvez o que Paulo está dizendo aqui é assim, a alegria que eu estou propondo para você não é aquela alegria que você vai rir o dia inteiro. Não é uma alegria de alguém que está de bom humor. É um contentamento, é uma satisfação, é uma paz que excede o entendimento, é uma alegria constante, é um sentimento de estar bem com Deus. Não é simplesmente estar rindo o tempo inteiro de tudo. Tem uma música do Frejá que diz assim, que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Quando eu falo de alegria lá na PIBEG, eu costumo dizer que a alegria do Senhor não é alguém que engoliu uma hiena e está rindo de tudo o tempo inteiro. A alegria do Senhor é alguém que entendeu que Jesus é o motivo da nossa alegria, que encontrou em Jesus a razão pela qual a gente pode ser alegre, pelo qual a gente pode ser feliz. No verso 13 de Filipenses 1, diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que Paulo está dizendo é que as minhas prisões, o tempo que eu passei preso, na verdade, contribuiu para que eu pudesse expandir o Evangelho. E eu alcancei a guarda pretoriana romana. Eles conheceram o Evangelho. O que Paulo está dizendo é que a tropa de elite, os soldados de elite do Império Romano conheceram o Evangelho através de Paulo. 16 mil soldados, mais ou menos, essa guarda tinha e foram alcançados pelo apóstolo Paulo. E Paulo preso, pregando o Evangelho, houve uma reação na igreja de Roma, que está aí no verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulado no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais intrepidez a palavra de Deus. O que estava acontecendo? Paulo estava preso em Roma e estava ganhando muita gente para Jesus. Paulo entendeu que as dificuldades são oportunidades. Paulo entendeu que as crises é Deus promovendo caminhos para que o Evangelho possa ganhar progresso, ganhar expansão através da vida de Paulo. E aí Paulo começou a evangelizar a galera, Paulo começou a ganhar pessoas para Jesus, e a igreja de Roma se moveu. Eles pensaram assim, não é possível que Paulo preso está ganhando muito mais pessoas do que a gente que está em liberdade. Não é possível, a gente também vai ter que pregar. E a Bíblia diz que, Paulo diz aqui que esse movimento dele causou impacto na igreja de Roma e eles começaram a falar com ousadia. Talvez você está aí hoje desanimado, mas talvez hoje você enfrenta as dificuldades da vida como uma oportunidade e as pessoas à sua volta estão se sentindo animadas em ver você
motivada mesmo diante das dificuldades da vida, motivado mesmo diante das crises que nós estamos enfrentando. Esse texto levou um teólogo chamado Ray Stedman a dizer que o melhor método de crescimento das igrejas é colocar os pastores na cadeia. Já pensou se isso acontecesse? Eu e o pastor Bruno estávamos ferrados, né? Mas essa é a oportunidade que nós estamos falando. A alegria não é alguém que está rindo o tempo inteiro, é alguém que entendeu que já é feliz no Senhor. E porque é satisfeito, e porque é realizado, porque é pleno em Deus, ele pode doar-se. Quem é feliz consegue ter empatia por quem chora. Quando a Bíblia diz, por exemplo, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Se você está chorando porque você está em crise, você precisa ser consolado. Agora, se você é alegre e é feliz e está chorando, na verdade você está consolando alguém que chora. A diferença disso é que as crises podem te fazer chorar. Mas ao contemplar o choro de alguém, você que é feliz, você que tem Jesus, pode ter empatia e chorar com os que choram. Se compadecer e mostrar para esse que está chorando que existe um caminho para a alegria. Você vai até ele com o seu choro, mas você vai até ele com um coração alegre, dizendo, ei, você está chorando, mas Jesus é a nossa alegria. O Salmo 30, verso 5, diz que o choro dura uma noite. Pode durar uma noite inteira, mas pela alegria amanhã vem. Pela manhã a alegria vem. O choro pode durar a noite inteira, mas 6 horas da manhã a alegria vem. Talvez por isso a Bíblia vai dizer para nós que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada novo dia, Ele nos dá uma oportunidade de fazer de novo, de fazer o novo e de fazer diferente. Que a alegria do Senhor nos conduza a conduzir outras pessoas a moverem-se para que o progresso do Evangelho possa alcançar muitas pessoas. Folheia tua Bíblia aí para o capítulo 2 e o verso 17. Olha o que Paulo diz. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido e o meu sangue derramado por sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vocês e me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo estava preso em Roma e correndo risco de sofrer uma pena terrível, que é a morte. E Paulo tinha uma alegria tão fascinante, e eu falo isso para você com assombro no meu coração, porque para mim também é desafiador. Quando nós pregamos aqui, primeiro nós ouvimos Deus falando conosco. E eu leio isso com assombro no meu coração porque é alguém que está diante da morte, que a qualquer momento pode ser julgado e condenado a ser decapitado, a perder a sua vida. Mas ainda assim ele diz, mesmo que eu seja morto, eu queria que vocês alegrassem pela minha fé. Eu queria que isso proporcionasse alegria em vocês e que vocês estivessem contentes comigo. É alguém que mesmo diante da morte quer promover o bem no outro, se preocupa com o outro e quer que o outro se alegre. Esse é o contentamento que Paulo diz aqui, alegrai-vos sempre. Agora folheia aí Filipenses capítulo 4 e verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto que, se pegarmos esse texto fora do contexto, ele vira uma frase de efeito. É um versículo que vira uma frase de efeito, uma frase no pano de prato, uma frase no para-choque do carro. Mas que quando nós inserimos esse texto ou esse versículo dentro do seu contexto, ele ganha uma profundidade e uma dimensão enorme. A nossa mente expande, o nosso conhecimento se alarga e a gente passa a entender e compreender esse versículo de uma maneira diferente. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu me lembrei de Neemias 8:10, que Neemias diz, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é o que me dá força. E aqui Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me dá força.
Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor nos dá força para que a gente possa enfrentar tudo. E olhando para esse verso, e olhando para o contexto imediato aqui, no verso 10 ele diz assim: alegro-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinham, mas vos faltava a oportunidade. Olha esse verso 11. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, eu aprendi a ser feliz, eu aprendi a ser contente, a ter contentamento em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome. Assim a ter abundância, como também a ter escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora ganha uma nova dimensão. Paulo não está falando apenas, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não, ele está dizendo assim, eu experimentei tudo. A fome, a humilhação, todas as coisas, a escassez. E depois de experimentar todas essas coisas, eu posso dizer que em toda e qualquer situação eu aprendi a viver contente. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós podemos tudo naquele que está em nós, Jesus Cristo. E através dele a gente pode experimentar sim essa alegria que ela é perpétua, ela é contínua. Humanamente, olhando para as crises e para as dificuldades da vida, a gente vai dizer assim, é impossível se alegrar em toda e qualquer situação. É possível ser alegre sempre? Não, não é possível. Para nós não é possível. Mas a partir do momento que Jesus entra, ele realiza o impossível. A presença dele traz alegria para nós. E nós podemos, através de Jesus, a alegria no Senhor, nós podemos experimentar algo fascinante. Nós podemos entender essa alegria sobrenatural que só pode ser produzida através da presença dele em nós e através de nós. A alegria do Senhor é o que nos move. Paulo vai dizer nessa carta que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. É alguém que está profundamente apaixonado por Jesus. É alguém que está profundamente com o coração inclinado a doar-se e dar-se em prol do Evangelho. Minha oração é para que nós, hoje, possamos também estar nesse mesmo sentimento, o sentimento de Cristo. É exatamente isso que Paulo vai dizer para nós aqui em Filipenses, capítulo 2 e verso 5. Tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não subsistiu como Deus, não usurpou ser igual a Deus. Que haja em nós o mesmo sentimento de Cristo. A palavra que fica para nós aqui é que o sentimento de Cristo esteja em nós. E aí, a partir desse sentimento, da alegria, da força, da cura que vem com a presença dele, a gente possa compartilhar o amor e a alegria pelo mundo.